Fala, gente. Hoje nós estamos aqui na Câmara de Vereadores gravando mais um episódio do Guga Convida com uma convidada muito especial nesse mês da mulher aqui para falar sobre a participação feminina na política, que eu acho que é importante, é o momento para a gente ter essa conversa. E eu quero já deixar aqui para vocês, né? Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, né? E ative o sininho para que você possa receber toda vez um aviso de que um novo episódio está no ar. A nossa convidada de hoje é muito especial, Manu Vieira, nossa vereadora aqui em Florianópolis. Manu, muito obrigado pela aceitação do convite aqui. É um prazer enorme que a gente possa gravar com você e vamos ter um papo bem legal. Obrigada pessoal por acompanharem também o canal. É um prazer estar aqui contigo, Guga. Já te admiro, né? Porque tá sempre à frente de várias questões aqui da cidade, então vai ser um prazer a gente abrir isso com mais pessoas. Que ótimo. Manu, para nós começarmos o nosso papo, a nossa conversa aqui, o mês da mulher, eu acho que todo dia deveria ser o Dia da Mulher, né? Mas aproveitando o mês de março, e a gente tem melhorado a participação feminina na política, mas ainda, assim como no mundo corporativo, ainda falta um pouquinho. Conta isso pra gente, o que a gente pode vislumbrar daqui para frente. Olha, pessoal, já está aí provado que as mulheres estão ocupando cada vez mais espaço, isso é muito bacana. Acho que a evolução ela vem a passos largos, né, com a ocupação dos espaços. Mas, de fato, ocupar o espaço não é só estar lá eleita, é ocupar também as discussões políticas de base, é participar dos grupos, é participar dos diálogos, porque estar aqui na cadeira é um processo que eu acredito que deva ser, e é saudável que seja, de construção desde a base. Porque daí tu vai garantir que quem está sentado na cadeira eleita é uma pessoa preparada, uma pessoa que reflete o que você pensa, né? Não basta ter a condição de gênero, mas o que eu queria defender é que muito mais mulheres deveriam e podem se sentir convidadas para essa conversa, né? Porque eu acredito que muitas das vezes não se sentem convidadas. É difícil, né? Muita gente me pergunta: ai, Manu, o ambiente da Câmara é muito machista? É e não é. Porque, de fato, eu sou muito bem tratada pelos meus colegas, sabe, Guga? Não posso reclamar em nenhum momento. Agora, também existe a cultura, né? A cultura de, às vezes, não lembrar que eu preciso, às vezes, convidar para conversar, que o fato de eu sentar aqui na mesa contigo, tomar um café, é tão saudável com um homem ou com uma mulher. Então, às vezes, a gente esquece de tratar da mesma forma, porque esse espaço sempre foi muito masculino. Perfeito. Então ainda existe uma cultura a ser mudada. Isso se muda na prática. Bom, venham para os espaços. A prática é importante. Né, com certeza. E eu acho que as mulheres precisam atuar mais, né, para poder ocupar esse espaço. A gente está vendo no mundo corporativo algumas CEOs que tomando a frente de grandes corporações e fazendo a diferença, né, que isso é importante. Eu costumo dizer que inteligência independe de idade, posição social ou gênero. Verdade. Sempre. Eu estava numa conversa com uma mulher também super, um expoente também, uma liderança feminina, e ela me perguntou: Manu, qual é a característica feminina que tu acha que está associada a essa liderança feminina que a gente quer? Eu falei: senso de responsabilidade. Boa. Acho que uma líder mulher, ela tem isso tão impregnado dentro dela, até pela liderança familiar que muitas mulheres exercem, né, que muitas vezes é a maior dificuldade para que elas alcancem outros espaços, porque às 7 da noite, quando começam várias reuniões, muitas estão ali preocupadas com o filho, né, cuidando da família, e é uma atribuição geralmente colocada para a mulher de uma maneira muito forte, porque ela é a mãe, né? Então eu acho que vencer essa cultura de dar mais apoio para essa mulher, para que ela possa frequentar os outros espaços também, trazer a família junto nessa conversa, eu acho que esse é o nosso desafio como sociedade. Perfeito. E eu estou disposta a ajudar. Ótimo, é sempre bom ter uma liderança feminina como você, para que colabore com elas e elas saibam para quem falar. Com certeza. Né? E às vezes elas têm até vontade de falar, mas não sabem para quem. Eu acho que essa sua posição é bem legal. Manu, antes da gente entrar em outros temas aqui, conta um pouquinho a sua trajetória. Como é que você chegou aqui na Câmara?
Eu vou tentar resumir isso, porque é a história de uma vida, né? Eu sou daqui da ilha, sou manezinha, raiz, como o pessoal fala, de terceira geração, meus avós são daqui. Então tenho um carinho muito especial pela cidade. Nunca tinha vontade de sair de Florianópolis, apesar de ter tido muitas oportunidades. Mas eu estudei aqui pertinho, a gente está na Câmara hoje, o Alferes Tiradentes, na rua Tiradentes. Era um colégio que a diretora foi a primeira vereadora da cidade, Dona Olga Brasil. E aí era muito engraçado já ter essa referência. Quando eu saí do colégio particular para o público, isso me marcou bastante, que foi meu primeiro contato com uma greve da educação. Então tu já tem essa coisa de, puxa vida, o aluno da particular e da pública é tratado de maneira diferente, sabe? E aí, num caminho estudei, sempre, meus pais eram funcionários públicos, né? Mas sempre fui muito esforçada, muito estudiosa. Passei para a UFSC, fiz nutrição. E quando estava tudo encaminhado para ir para o mestrado, eu falei, não, a minha mãe comprou um restaurante. Eu vou empreender. Guga, se alguém tivesse me avisado... Aliás, todo empreendedor, depois que começa a empreender, ele tem essa preocupação. Assim, alguém podia ter me avisado. No primeiro ano eu achei que era incompetência, né? Não sabia, não tinha os instrumentos necessários para fazer melhor gerenciamento, porque a conta não fechava, né? E aí, num segundo momento, ao estudar, ao fazer mais cursos de empreendedorismo, de contabilidade, de fluxo de caixa, né? Eu fui aprender tudo isso depois de parar de brigar com o contador e assumir que, puxa, tem algo errado, né? E o contador me dizer, Manu, mas são decisões que não sou eu que estou dizendo que tem que ser assim, é a política, né? A lei, a legislação, da forma como ela foi montada, ela te obriga, exatamente, nesse sentido, a ter essa dificuldade a mais, essa burocracia a mais, essa dificuldade de contratação, né? Porque, poxa, o empresário, especialmente da gastronomia, e aqui em Florianópolis é um setor muito forte, muito aquecido, muito pujante, ele vive no limbo. Porque é a temporada que ele tem que lidar. É aquela enxurrada de pessoas, 1,5 milhão de pessoas, teu público triplica, quadruplica na temporada. Então tu tem que ter mais gente. Mas contratar pessoas no Brasil é um exercício. Gerir pessoas é um outro exercício. Exatamente. Reter talentos, né? Tudo isso. Então isso já é a dificuldade natural do negócio. Aí tu acrescenta isso a uma burocracia, todo dia tem uma lei nova. Agora tu tem que imprimir cardápio em braille. Agora tu tem que colocar a caloria do lado do negócio. Agora tu tem... E assim, tu vai imprimindo isso de novo. Esse é um custo que o político não sabe que o empreendedor tem. Porque ele não trabalhou ali. E eu comecei a ficar muito revoltada com isso, sabe? Então, com quem eu falo? Aí tu olha pra câmera, não sei com quem eu falo. Não sei, porque ninguém aqui trabalhou no que eu faço. Né? E aí eu comecei a tentar encontrar maneiras. Eu li muito sobre o assunto, encontrei um grupo de estudos que se transformou numa fundação de liderança, que se transformou num convite para vir assistir uma palestra de um partido político. Eu fui nessa palestra e disse, essa aqui é a plataforma que muda as coisas. A política, quem me disser que tem algo na sua vida que não é tocado pela política, eu gostaria muito de saber. Porque para mim tudo tem algum dedo de política. E se a gente não está falando sobre isso, está muito errado. Exatamente. Aí eu comecei a me envolver com campanha, eu nunca tinha pedido um voto na vida. Eu era daquelas, e aí muitas mulheres vão me entender, meu pai dizia, vota nesse aqui, amigo do pai. Uhum. E aí é como eu votava. Eu mudei isso em 2016, né? Em 2012 já que eu estava lendo sobre o assunto, mas eu mudei mais ainda quando eu comecei a fazer parte de algo que eu acreditava que podia mudar. Fazer campanha para as pessoas, a pessoa que eu ajudei a eleger, na época o Bruno Souza, ele foi vereador e ele fez algo muito na mesma diferente. Campanha em 2016. Aí, ó. E ele fez algo que eu fiquei muito impactada. Ele segurou o Uber na cidade. Ele impediu uma regulamentação de acabar com o transporte por aplicativo. E aquilo me mexeu de um jeito que eu pensei, uma pessoa só? Ele era o único interessado naquele assunto. Uma pessoa só, de 23 vereadores, conseguiu fazer isso. Então tem como mudar as coisas. Aí isso me inspirou a continuar falando de política, e quando me disseram agora é a hora de ser candidato, em 2020, eu tava assim, ó, uma Google. Eu era coordenadora de hospital nessa época, eu ajudava no restaurante, mas coordenava uma área do hospital. Eu fazia mestrado, tinha entregado meu mestrado já, eu estava indo para um doutorado. Né? Meu pai tinha acabado de falecer e eu não estava muito bem, eu tinha pensado pela primeira vez em sair da cidade. Aí eles assim, não, tu que tem que ser a candidata. Eu falei, jamais! Eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias lá. E aí eu voltei, eu vou ser candidata.
Ai, que bom. E foi muito engraçado. Não sabia por onde começar, porque eu sabia pedir voto para o outro, mas não para mim, né? Mulheres também vão se identificar aqui. É muito difícil uma liderança feminina achar que ela tem toda a caixinha de checklist preenchida, porque é só aí que ela pensa em ocupar esse espaço. E ser vereador, ninguém te deu um manual de como é ser vereador. Tu tem todos os problemas da cidade na tua mão. Então tudo isso para dizer que eu aceitei um desafio que eu não tinha ideia de como eu ia encarar ele se desse certo. E deu certo. E até hoje eu estou aprendendo, mas tem sido um exercício muito saudável e muito gostoso me apaixonar por várias facetas da cidade, por vários campos em que as pessoas me acessam nós vamos e me comentar trazem. algumas dessas facetas aqui. Tem muita coisa. O negócio de ser vereador é que assim, tu vai falar de saneamento, de educação, de saúde, de infraestrutura, do buraco, de ideologia, enfim, tem 1001 cartas para você trabalhar. Não tem falta de trabalho. Você comentou algo sobre que tudo que envolve a vida da gente envolve política. E sempre que alguém fala para mim assim, eu não gosto de política, eu não me envolvo com política. Eu digo assim, quando você escolhe um lugar para namorar, uma rua, uma casa, você está tendo uma ação política. E as pessoas me perguntam por quê? E eu digo assim, porque você vai querer energia, saneamento, transporte, saúde. Então eu disse assim, e isso quem resolve são os políticos. Então a tua atitude é política. Então fica esse recado, né? Que a Manu colocou, e todas as suas atitudes o dia inteiro, todos os dias, é uma ação política. Exatamente. Porque a cidade pulsa, né? E a gente precisa continuar pulsando, porque se parar de pulsar, morre. E esse é um perigo. Perfeito. Né? Existe a expressão votar com os pés, né? Que é justamente, e a gente tem uma parcela muito grande de pessoas que não são da cidade, escolheram a cidade. E eu honro muito essas pessoas porque elas trabalham, empreendem aqui, ajudam essa cidade a crescer. Mas muitas vezes esquecem de votar, né? Deixem seu título em outra cidade ou não. E o votar com os pés é assim, poxa, a tua intenção é mudar o teu entorno. Exatamente. Né? E para mudar o teu entorno tem que entender que a política age em tudo que tu, né? Ela age no transporte coletivo, na fila que tu estás pegando de carro para entregar teu filho no colégio do teu filho, né? No posto de saúde, no teu atendimento de saúde. Exatamente. Ela mexe em todas as facetas da tua vida. Então, quando tu vai escolher o vereador, não é mais o amigo do pai, porque se tu souber como amigo do pai, vota sobre IPTU, vota sobre o aumento de taxa de lixo, vota sobre a qualidade do serviço coletivo. Como plano diretor. Com o plano diretor, aí tu tá mais embasado para saber se essa pessoa vai te representar de fato. Exatamente. Então, acho que o voto do vereador, como tem muito... Às vezes ele é muito subestimado, né? Tem muito amigo, muita pessoa conhecida que tá concorrendo. É uma eleição muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, é um dos agentes políticos que mais impacta na tua vida. Eu costumo dizer que o vereador é aquele que mais e melhor te representa, porque é o que está mais próximo de você. Né? Quanto um deputado estadual, deputado federal, então aí fica muito distante da realidade em que você vive. Com certeza. Fica completamente distante da realidade da tua rua. Né? E a gente passa por alguns momentos, nós aqui em Florianópolis estamos passando por alguns desses problemas, como mobilidade urbana, que é um problema gravíssimo. Sim. Né? A parte dos moradores de situação de rua, que você tem falado bastante. Eu tenho conversado com algumas pessoas também, porque eu moro aqui no centro, então eu sou vizinho da Câmara. Sim. Né? Então eu conheço essa realidade somente à noite, de madrugada. Né? E nós precisamos mudar algumas ideias, que eu acho. E eu queria... Você comentou a questão de posto de saúde, escola. Manu, nós estamos vivenciando mais uma vez uma greve. Sim. Aqui em Florianópolis. Independente de quantas pessoas assistam esse podcast, vai estar tendo, ou passou por uma greve ou vai chegar a greve, gente. É agendado, é todo ano. E assim, eu quero a sua opinião sobre um pensamento que eu tenho. Que diz assim, você não pode parar um posto de saúde e deixar as pessoas sem atendimento. Você não pode parar a farmácia, né? Como nós vimos essa semana, uma pessoa que tem pressão alta, precisava do remédio, ela não tem o remédio. Pressão alta é uma doença silenciosa e ela mata silenciosamente também. Né? Você não pode parar uma escola, uma creche,
onde a mãe é faxineira, né? Ela é diarista e ela precisa ficar em casa e perder o dia de trabalho, não ganhar aquele dia porque ela precisa cuidar do filho. Né? O pai, né? O irmão, o marido, que também precisa ganhar a sua diária, e aí ele não pode. Não está na hora da gente rever esse conceito de greve para esses serviços essenciais? Olha, ele já existe, né, Guga? A questão é, existe uma legislação. O direito de greve ele existe, ele é entendido legalmente. Ao mesmo tempo, também existem critérios para uma greve, principalmente em serviço essencial, ser deflagrada, né? O que está acontecendo hoje em Florianópolis é que o sindicato daqui, o Sintracem, ele constantemente descumpre os itens legais de se aplicar uma greve, se deflagrar uma greve. Por que eu falo isso? Porque primeiro eles têm que sentar, eles têm que negociar, eles têm que apresentar condições. Ao máximo, eles têm que adiar a possibilidade de cessar atendimento essencial para a população, porque geralmente é a população que mais precisa. Exatamente. Né? Então, eles constantemente rompem com a legalidade do direito de greve, tanto é que a greve geralmente está deflagrada e ela é considerada ilegal pela justiça no segundo dia, porque eles não cumpriram nenhum desses itens. Então, não adianta se estabelecer num direito do trabalhador, porque também é direito do cidadão ter atendimento, ter a garantia ao acesso à saúde, ter a garantia ao acesso à educação. Então, eles estão vedando um direito do outro pelo deles, né? É muito difícil isso. E se a gente aplicar a lógica da iniciativa privada, onde a gente olha para as clínicas funcionando, inclusive durante Covid, inclusive durante o momento que o cidadão mais precisa, o serviço privado não para. Por quê? Porque o incentivo dele é, se eu parar, eu fecho. Eu não tenho emprego, eu não tenho dinheiro para dar para minha família, eu não tenho acesso. Por que o servidor público ele tem acesso independente do que ele faz? Exatamente. Então não pode ter o tratamento desigual, né, o direito desigual do cidadão, colocar o servidor público numa redoma onde ele pode funcionar de maneira diferente da Constituição, não se aplica. E a gente tem que também ter a voz das pessoas, representar as pessoas que se sentem afetadas por isso. Perfeito. E você não só afeta a questão da saúde, mas você afeta a questão principal até do empreendedor, né? Porque ele fica sem funcionário, as pessoas não vão comprar na loja dele, não vão no escritório de advocacia, no dentista. Então, uma greve desse de serviços essenciais, e as pessoas precisam ter noção disso, que ela atrapalha a economia de tudo, né? Olha, o básico, a educação. Luga, quantos pais, quantas mães dependem da escola ou da creche para que eles possam trabalhar, para que essa criança tenha uma alimentação completa, porque muitas são vulneráveis, né? Em Santa Catarina, que é um estado rico, estima-se que 60% do público infantil nas escolas passam sua principal refeição na merenda escolar. Não. Então, se a gente tem essa realidade, é isso que a gente está tirando das pessoas nesse momento. Perfeito. Manu, nós vivemos num pedacinho de terra banhado, cercado e banhado pelo mar. Sim. E nós temos um tema muito importante que dificilmente vai sair da nossa pauta, mas a gente precisa enfrentar, né? Como é que a gente convive e como é que a gente gere toda essa parte da segurança jurídica, inclusive dos nossas áreas de marinha da nossa ilha. Perfeito. Tem o artigo 20 da Constituição que fala sobre as ilhas serem as que não são sede de município pertencerem à União, mas as que são sede do município, elas têm direito à legislação própria, né, em vários momentos. Isso dá margem para que a gente construa e faça parte do projeto Orla, que fala sobre autonomia e gestão das orlas, né, do litoral em geral, que geralmente são considerados muito da União, porque são um território de fronteira, porque são um território de defesa, porque é soberania nacional tratar isso como uma possibilidade sempre disposta à disputa territorial. Então a gente entende que existe uma legislação
muito antiga, né, que com certeza não olha para os tempos atuais, em que os conflitos existem, os conflitos sempre existirão, mas eles ganharam novas formas de solução, de mediação. Né? Isso é uma evolução para a humanidade, porque a gente não precisa mais se matar para resolver as coisas, né? Existe o Estado para garantir os direitos. Precisamos aprender um pouco isso, que acho que tem algumas pessoas que ainda não entenderam isso. Pois é. Mas, enfim, a gente vai tentando pelos caminhos corretos e constitucionais, né? Então, existe esse espaço para que a gente possa falar sobre isso. O município tem que se mostrar interessado em assumir essa gestão, né? Porque com isso vem custos, vem uma capacidade, um potencial de fiscalização que às vezes o município também não tem. Vamos lá, vamos olhar para Florianópolis, vamos olhar para as ocupações irregulares. Perfeito. Né? Muitas vezes vem da omissão e da incapacidade de fiscalização e cumprimento da regra do próprio município. Então, é claro, a gente tem muitas dificuldades para vencer, para ter mais autonomia da orla. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ir ganhando território. Né? A gente pode negociar, porque hoje Florianópolis está cercada também por processos do Ministério Público contra a cidade, né? É uma quadra de beach tênis que existe na Restinga, que é da União. Gente, esse assunto eu conheço bem. Esse assunto eu conheço bem. Né? Entre milhares de processos que a cidade sofre do Ministério Público contra a cidade. Então são custas que a gente também tem que assumir como cidade, que às vezes a gente não tem caixa, nem força jurídica para isso, né? O nosso time de procuradores, 1/3 deles, passa se defendendo do Ministério Público. Então, será que a gente não deveria estar preocupado em trazer mais segurança e clareza para isso? Mais diálogo, né? A gente vai receber aí a visita do pessoal do TRF4, que tem sido também um apoio nessa luta, às vezes muito inglória da cidade, em se defender, né? E também construir conversas onde, se o município está interessado na sua área consolidada, ele possa produzir legislação municipal sobre isso. Eu acho que essa é uma conversa que a gente também tem que ter e estimular, que às vezes está um pouquinho distante da capacidade técnica de muitos parlamentares, mas que tem que ser uma agenda, porque não é o buraco na tua rua, né? Uhum. Assim, não está doendo agora, mas dói bastante para o município em geral. A gente perde muito. A gente perde, por exemplo, com a construção de potenciais transportes marítimos, né, que sejam os próprios editais náuticos que a gente oferece, banana boat, passeio de jet ski, passeio de lancha, que pode atracar aqui, pode ter definições. Isso a gente só consegue na temporada, porque a gente só consegue permissão para o uso da orla na temporada. Então, por que não tem quiosque na praia o ano todo? Porque Floripa tem praia o ano todo. Né? Se deixar, a gente pode ter um turismo de praia o ano todo. Não tem quiosque na orla porque a gente não é dono dela. Então nós temos que ver o quanto a gente ganha e o quanto a gente perde. Perfeito, é isso mesmo. E tem que ir trazendo essa conversa, porque como ela não dói o tempo todo, a gente só lembra dela na temporada, às vezes, sabe? Talvez a gente tenha que ter uma agenda. Por isso que a Frente Parlamentar de Segurança Jurídica, que eu trouxe aqui para a Câmara, ela se preocupa também em avançar em pautas que elas não doem de forma aguda, mas a gente sente a dor de forma crônica. Exatamente. Para a cidade. É que nem dor de cabeça, né? Quando passa, ninguém lembra que teve, né? Pois é, a gente nunca tem um remédio na hora. Aí quando dói, diz assim, mas cadê aquele analgésico? Acabou, não tem mais. É verdade. A gente precisa ter isso. E vamos falar sobre eleições. Nós estamos no ano de eleição. E tem a gente já estava conversando antes, um tema que me preocupa, e eu acho que preocupa os bons parlamentares, os bons políticos, né, que é o bom e o mau uso da inteligência artificial, que a cada dia está evoluindo. Como é que você vê, quais são as preocupações que você tem para esse ano? Perfeito. O Tribunal Eleitoral soltou uma resolução sobre isso, né? E é muito difícil para um político, e eu vou dizer isso como parlamentar também, a gente pensar em inovação. Porque a inovação ela vem justamente da combinação e dos encontros das pessoas sobre problemas. Né? Eu e você vamos estar conversando num café da esquina e de repente vai vir um papelzinho anotado com um pedido da comanda. Mas isso aqui não podia ser pela tecnologia já? Mandar a gente usa o WhatsApp para tudo, não pode mandar um pedido aqui. Pronto, essa é uma inovação que surgiu de uma conversa de um problema.
sabe? Então, quantas inovações vão surgir em relação ao uso da inteligência artificial dentro das eleições? Eu não saberia dizer, e não tem uma lei que vai conseguir prever isso. Perfeito. Jamais, porque a lei ela lida com situações de mediação de conflito. Normalmente para depois, né? O conflito tem que existir. Se eu fizer um exercício de imaginação e frear, eu posso estar freando coisas muito boas, né? E aí, vamos lá, vamos imaginar Florianópolis do futuro com carros voadores, olha só, com transporte marítimo e jet ski de táxi. Eu posso fazer uma imagem da inteligência artificial e soltar. Isso é fake news? Isso é uma projeção real? Isso é ilegal? Não, ou isso é um exercício de imaginação que eu posso ajudar a gente a criar um futuro e a criar um raciocínio. E um raciocínio, né? Eu não saberia dizer. Hoje a gente já tem inteligência artificial que reproduz imagens, que cria imagens, né? Que cria voz, que reproduz a voz das pessoas. Isso é muito delicado. Bem delicado. Né? Que refaz imagens das pessoas em outros locais, em outras situações. Isso também é muito delicado. É fácil comprometer e cancelar uma pessoa muito rapidamente por uma coisa falsa, né? Então, eu acho que antes de tudo, a gente infelizmente avançou muito na tecnologia e avançou muito pouco na cultura das pessoas, porque hoje nós temos infelizmente um comportamento de cancelar e julgar as pessoas, né? Julgar e cancelar, aliás, porque o governador cumprimentou o Lula. Isso foi algo real, mas isso é parte da democracia. Exatamente. Ele é um governador e ele está submetido pelo regime hierárquico e presidencialista ao presidente, que foi eleito, e a gente pode colocar 1000, né, pontos de interrogação em quem o elegeu, enfim, e como isso aconteceu, e se a gente merecia ou não merecia. Ele foi eleito pelo processo que está hoje em curso, e eu tenho esse respeito das entidades que subdependem uma da outra. O governador precisa captar recurso com essa entidade, ele até precisa para que o estado isso. dele possa crescer e possa enriquecer. Mas também. Se ele tirar uma foto apertando a mão do Lula, ele será julgado e condenado por tantos. Por opinião. Então a gente já tem uma cultura muito ruim de não entender a democracia como ela é, né? De julgar e opinar, e às vezes porque eu penso desse jeito, eu não posso nem me aproximar do outro. Mas a democracia, ela vem com os partidos, que são de partes. Exatamente. Né? Os partidos representam partes. Eu não posso odiar essa pessoa por estar eleita, porque ela representa outras pessoas, né? Então, nós temos que tentar encontrar a solução entre os conflitos. Exatamente. E se eu já tenho essa dificuldade na vida real, com a vida imaginária, né? Com o exercício da inteligência artificial, ela se torna uma dificuldade muito maior. Então, eu vejo que a gente tem que vencer culturalmente muitos degraus ainda, para que a gente também possa vencer nesse debate da inteligência artificial, que tem muito potencial de ajudar. Exatamente. E o potencial também de estragar a trajetória de qualquer pessoa também, eu acho que isso é a questão da cultura, a gente precisa mudar um pouco esse mindset da população também, né? De saber, dizer assim, olha, não acredite em tudo que você vê, né? Exato. E sempre pergunte, né? Eu desde quando meu filho era pequeno, eu disse assim, eu falava isso quando eu era atleta profissional e eu dava aula também, meus alunos, eu disse assim, todo dia vocês têm que me perguntar o porquê, porque eu estou ensinando para vocês. Né? Não aceitem tudo que eu falo, né? Me perguntem. Eu acho que a população também precisa isso, somente no ano de eleição, disse assim, será que esse vídeo é verdade? Primeira pergunta era essa. E aí você questiona, né? E você vai procurar. Né? Não dá para ficar acreditando só naquilo que você vê e que você ouve, né, mano? Com certeza. Até porque, nossa, é todo dia, né, Guga? Eu acho isso engraçado. Sai no jornal uma nota sobre mim. Aí a pessoa comenta sobre mim com outra pessoa, num grupo que eu estou. Aí eu falo, nossa, tu tem meu celular? Eu tô aqui. Fala comigo, por favor. Mas as pessoas hoje, elas têm uma questão até... É fácil colocar uma impressão minha, uma opinião no Instagram, numa mídia social, no Google, mas é tão difícil conversar com essa pessoa. Porque daí eu tenho que enfrentar a vida real, né? Eu tenho que lidar com conflito, eu tenho que criar um argumento. Tem que subir no ringue, né? Então, é tão fácil jogar minha opinião pro mundo e não ter que lidar com as consequências. Então, exatamente. Eu acho que isso tá faltando um pouquinho desse skin in the game, né? Dessa pele em risco aí. Exatamente isso. E Manu, vou falar rapidamente para a gente encerrar aqui.
uma das questões que a gente sofre em Florianópolis, também aqui na região central, e nós já conversamos isso há um tempo atrás, sobre a questão do retrofit. Eu acho que reaproveitar, fazer essa questão da melhoria para a gente. O custo de derrubar e reconstruir é muito maior e pior para a cidade, para a cultura e para a história da cidade, não é não? Eu quero ouvir você falar sobre isso. Verdade. Bom, como eu vim da iniciativa privada, parte da minha bandeira, a minha maior bandeira, é lutar por liberdade econômica, por menos burocracia, por menos imposto, né, e que isso realmente reflita numa melhora de vida para o cidadão. Então, o projeto do Retrofit, ele é um projeto que estava na casa, só que nós observamos que veio ganhando uma força, um volume, ele já existe muito na Europa e nos Estados Unidos, principalmente na Europa, onde tu vê aquelas construções maravilhosas antigas, sendo totalmente acessíveis e utilizadas comercialmente, né, lojas e tudo, né, tu entra num projeto e tu vê a plaquinha. Lá em Londres eu vi plaquinha de 1600 e alguma coisa. Gente, meu Deus, esse prédio aqui, ele tem centenas de anos e ele tá aqui com uma loja de departamento, uma livraria, sabe, vendendo um livro do Obama agora. E assim, é muito legal tu ver a história e acessar a história, né? Eu queria estar entrando em vários casarões aqui da cidade, que hoje eu não entro, nem em prédios, porque eles não estão nem acessíveis ou estão abandonados. Exatamente. A gente perde história da nossa cidade com isso. E que perda que é, porque daí a gente perde personalidade. Se a gente tiver todas as cidades com um prédio cinza, com um aramado preto, com aquela caixa quadrada que a gente vê muito fácil essa construção, né? Aquela estrutura de concreto queimado, que agora é a tendência. Aí tu fica olhando, é tudo igual. É igual a outra cidade dos Estados Unidos, que é igual a outra. Tem um exercício que eles fazem que é o subúrbio americano, né, que é aquelas cidades gigantes que eles tiram uma foto, aí tem uma loja de departamento, uma loja de fast food grande, umas casinhas assim. Que cidade é essa? Podem ser tantas, porque ela não tem personalidade. Não tem personalidade. Não tem história, né? E pra gente não perder isso, a gente tem que guardar as características da nossa cidade, lutar por isso, né? Só que não lutar a ponto de engessar e condenar. É o que muitas vezes um tombamento, uma lei que protege demais, ela faz isso, né? A pessoa não pode mais mexer na fachada dela. Pô, nem para fazer um reparo, nem para colocar um ar-condicionado. Tudo difícil. Né? Olha só, eu quero colocar um ar-condicionado, porque senão eu não consigo. Em Florianópolis é difícil ficar numa sala sem ar-condicionado, né? E para ter um banco aqui nessa casa maravilhosa, eu preciso estruturar ele de uma forma que seja confortável para as pessoas. Eu preciso colocar uma rampa, um elevador, que naquela época não era uma realidade. Nem existia, talvez. Né? Exato. Então, para trazer isso à vida, nós precisamos facilitar a vida do empreendedor que quer investir nesse projeto. Porque, veja, ele é mais caro, às vezes, do que levantar um prédio novo. Então, a gente tem que dar incentivo para esse empreendedor. O incentivo que a gente está tentando trazer através da lei é deixar muito mais fácil, é que isso também, essas mudanças não computem como taxa de ocupação, que para quem falou de plano diretor, tudo isso é uma coisa bem difícil, tem uma taxa que tu tem que respeitar, tu não pode passar, tem que deixar recuo, mas esse prédio foi construído em outra época, ele não tem recuo. Talvez nem tivesse plano diretor, né? Isso, ele não ocupou 100%, ele ocupou 120%, né? E aí ele não pode fazer mais nada. Então, poxa, quer dizer que a gente vai condenar ele? Jogar ele embora, jogar ele fora? Exatamente. A gente já está fazendo isso com muitos prédios. Eu queria uma chance da gente tentar recuperar, então por isso que esse projeto está em curso aqui na casa. Manu, muito obrigado por essa conversa, né? Você é uma liderança feminina que é muito importante na nossa cidade. Obrigada. Né? A gente tem conversado bastante com isso. Você sabe a admiração que eu tenho por você, né? Pelas pautas também. Eu acho que isso nós precisamos ter pautas, não só aqui na Câmara, mas em todas as casas legislativas, que facilitem o enriquecimento da cidade e das pessoas, porque o empreendedor, o privado, é aquele que fortalece e enriquece esse país. Muito obrigado, e já vou deixar lembrado aqui para vocês também, né? Assinem o canal, né? Compartilhe com seus amigos, seus parentes, e acionem o sino ali para quando vocês tiverem um novo episódio já serem avisados também. Manu, muito obrigado, e espero que o canal está aberto, a gente pode conversar mais outras vezes. Assunto vai ter, Guga, já que ele está sempre falando da cidade, e eu também. Olha, tem vários assuntos para a gente trazer para quem quiser saber mais também. Pode me seguir, pode me mandar mensagem, eu gosto muito de responder as pessoas e estou sempre disponível para esse bate-papo. Obrigada. Então tá. Obrigado, querido.